Vamos mergulhar na anatomia, no comportamento e no milagre da preservação desse dinossauro. Mas, para entendermos esse animal, precisamos entender o seu palco, que no caso foi na Bacia do Araripe, especificamente na formação geológica conhecida como Formação Romualdo. Hoje é o sertão do Ceará, uma terra árida e resistente. Mas há 115 milhões de anos atrás, no período Cretáceo inferior, ou seja, no início desse período, o Cretáceo, isso era na verdade um ecossistema vibrante e complexo, um verdadeiro paraíso tropical que estava, geologicamente falando, vendo o nascimento do Oceano Atlântico com a separação da África. Imagine um sistema de lagos salobros, com águas calmas e quentes, cercados por uma vegetação densa de gimnospermas e samambaias. Mas esse paraíso tinha um segredo mortal. As condições do fundo desses lagos eram anóxicas, ou seja, sem oxigênio. Isso impedia que as bactérias decompusessem os animais que morriam e afundavam ali. Foi a química perfeita e mortal que permitiu que o Aratassauro ficasse preservado em detalhes impressionantes dentro de nódulos calcários por eras. O fóssil foi encontrado em 2008 na mina Pedra Branca, em Santana do Cariri. Mas veja a ironia, ele passou 10 anos, uma década inteira, guardado, esperando ser preparado e estudado. Ninguém sabia que aquela pedra continha uma peça-chave para entendermos a evolução dos carnívoros na América do Sul. Ele era um tesouro oculto, uma bomba relógio científica esperando para detonar. Agora, vamos dissecar o que sabemos sobre ele. O nome completo e científico dessa espécie é Aratasaurus museo-nationale, mas já você vai entender o porquê, sendo que a forma mais popular ou aportuguesada de se referir a esse animal é Aratassauro. O Aratassauro era um terópode, parte do grupo Coelurosaura. Isso é extremamente importante porque os Coelurossauros são um grupo que inclui desde o Tiranossauro Rex, ou o famoso T-Rex, até as aves modernas que vemos hoje na janela. O espécime encontrado era um juvenil, ou seja, ele ainda não tinha atingido seu tamanho total. O fóssil não mostra um animal de aproximadamente 3 metros e 12 centímetros de comprimento. Mesmo sendo jovem, ele pesava cerca de 34 quilos. Não era um monstro esmagador de ossos, mas sim um predador ágil e leve. A anatomia das suas patas traseiras revela muito sobre seu comportamento. A estrutura dos dedos sugere que ele era um corredor eficiente, adaptado para perseguir presas menores ou juvenis de outras espécies. Em outras palavras, ele não dominava pela força bruta, mas sim pela velocidade e precisão cirúrgica. Uma das descobertas mais fascinantes vem da sua árvore genealógica. O Aratassauro é muito próximo de uma outra espécie chamada Zuolong, um dinossauro encontrado na China. Isso levanta uma questão geológica incrível. Como parentes tão próximos acabaram em lados opostos do mundo? Isso sugere que, antes da separação total dos continentes, essas linhagens ancestrais viajaram muito mais do que imaginávamos, espalhando-se por todo o supercontinente Gondwana antes que ele se fragmentasse. Outra dúvida que todos fazem é: esse dinossauro tinha penas? Bom, como um celurossauro basal, a ciência nos diz que é altamente provável que sim, mas não penas de voo como as de um papagaio, e sim protopenas, filamentos simples parecidos com a penugem de um pintinho, que serviam como regulação térmica ou exibição.
Imagine um animal de 3 metros, ágil como um leopardo, coberto por uma plumagem primitiva e colorida. Isso muda completamente a imagem de lagarto terrível que temos na cabeça. Agora voltamos à noite fatídica de 2018. O holótipo, a única prova da existência desse animal, estava em preparação no laboratório, quando infelizmente o fogo consumiu o prédio. A temperatura em algumas salas ultrapassou os 600 graus Celsius. Estruturas de aço derretem, paredes de tijolos maciços viram pó. A equipe de paleontologia, liderada pelos pesquisadores Alexander Kellner e Julia Sayão, temiam o pior. A perda científica parecia inevitável e irreversível. Mas, quando os bombeiros e pesquisadores entraram nas ruínas, meses depois, encontraram um armário onde esse dinossauro estava. O metal estava retorcido, irreconhecível, mas agiu como uma armadura. O gesso que envolvia o fóssil calcionou por fora, mas protegeu o interior. O Aratasaurus sobreviveu ao que extinguiu o maior museu da América Latina. Foi um milagre termodinâmico e um símbolo de esperança no meio da tragédia. E em 2020, quando o estudo foi finalmente publicado pela revista Nature, o nome não poderia ser outro. Do tupi, a palavra Ara significa nascido e Ata significa fogo. Portanto, Aratasaurus museonationalis significa o lagarto nascido do fogo do Museu Nacional. Ele carrega no próprio nome a cicatriz e a vitória da ciência brasileira. Ele é a prova física de que, mesmo quando tudo parece destruído, o conhecimento resiste. Começou entre 1995, quando o agricultor Sérgio Luiz Simonato, perto de São José do Rio Preto, no interior paulista, tropeçou na frente de uma vértebra de um dinossauro terópode, literalmente um pedaço de história enterrado no quintal. Anos depois, mais precisamente em 2014, a equipe do Museu de Paleontologia, professor Antônio Celso de Arruda Campos, confirmou o achado, e um cientista chamado Fabiano Vidoi Iori encontrou a parte de trás da mesma peça em Ibirá, na formação São José do Rio Preto, parte do grupo Bauru, datada do período Cretáceo, entre 86 até 83 milhões de anos atrás. O nome Thanos é em homenagem ao Titã Roxo, vilão do filme Vingadores Guerra Infinita, simbolizando poder e destruição, sendo que a palavra Thanos deriva do grego Thanatos, que significa literalmente morte, perfeito para um predador implacável. Já o seu epíteto de espécie Simonatoi faz parte de uma homenagem do próprio Sérgio Simonato. Árvore filogenética dos abelissaurídeos, o Thanos Simonatoi fica numa família chamada Brachyrostra, sendo que o gênero Thanos é irmão de outros abelissaurídeos como o Carnotauro e o Majungasauro. Bom, ele não era um dinossauro tão grande nem comparado com seus parentes abelissaurídeos. Estima-se que o Thanos media entre 4,3 e 6,5 metros de comprimento, sendo que a média geral é 5 metros, e pesando provavelmente de 1 a 2 toneladas. Braços curtos, ainda menores do que a dos tiranossauros, por exemplo, e um crânio curto, compacto e bem reforçado. Ele era um tanque bípede otimizado para o cenário semiárido. Thanos provavelmente caçava sozinho ou em grupo quando tinha oportunidade, exibindo um comportamento bem agressivo e territorial entre membros da própria espécie, por disputas como território, dominância, fêmeas, entre outros, enquanto que para as presas ele seria um dinossauro bem oportunista e furtivo. Ele era estritamente carnívoro, e no seu menu ele gostava principalmente de caçar presas médias, tanto os saurópodes como o saurópode anão Ibirânia, como também animais conhecidos como notossúquios, usando sempre sua mandíbula forte para rasgar a carne das suas vítimas e assim conseguir sua refeição.
Geralmente ele tinha poucos competidores, mas isso não significa que não existiam. Um dos competidores incluía um Megaraptorano maior e não descrito, possivelmente o apex da região. Isso forçava com que o Thanos ocupasse um nicho ecológico diferente, por isso que geralmente ele caçava presas que esse Megaraptor geralmente não caçava. Imagine embates épicos por comida nesse ecossistema brasileiro pré-histórico, envolvendo tanto o Thanos quanto esse outro Megaraptorídeo. Seria épico, não seria? Bom, sobre a sua extinção, o Thanos viveu entre 10 a 20 milhões de anos antes do impacto do asteroide que eliminou todos os dinossauros novianos há 66 milhões de anos atrás. Porém, isso não significa que sua extinção foi tranquila. Na verdade, sua extinção foi uma das piores, já que ela veio gradualmente na sua biodiversidade. Entre os principais fatores de extinção do Thanos está relacionado às mudanças climáticas no grupo Bauru, como secas intensas e competição crescente contra os serópodes. Isso fazia com que ele tivesse menos presas à disposição, consequentemente morria de fome, ou quando ele precisava competir com outros dinossauros carnívoros para se manter vivo. O Spicomelos foi descrito originalmente em 2021, a partir de fósseis encontrados no Atlas Médio, no Marrocos. Os restos consistem principalmente em osteodermos altamente modificados, estruturas ósseas da pele, preservados em rochas do período Jurássico Médio, com cerca de 165 milhões de anos de idade. Mesmo fragmentado, o material era tão incomum que chamou a atenção imediata da comunidade científica. Segundo a etimologia, o nome Spicomelos vem do latim spica, que significa espinho, e melos, que significa colar ou gola, em referência às projeções ósseas ao redor do corpo. Já seu epíteto de espécie, chamado Afer, significa africano, destacando sua origem continental, ou seja, seu nome significa o dinossauro africano com colar de espinhos. Em 2021, sabia-se apenas que ele possuía osteodermos únicos que ficavam perto das costelas, o que já era estranho e bem curioso. Porém, estudos posteriores, incluindo reavaliações comparativas do ano de 2025, ou seja, ano passado, pelo menos na data desse vídeo, reforçaram que esses espinhos não eram placas modificadas, mas sim estruturas diferentes e bem maiores do que se pensava originalmente. Isso indicou uma diversidade anatômica muito maior entre os primeiros anquilossauros do que se imaginava. O Spicomelos, no geral, foi um dinossauro herbívoro quadrúpede e fortemente blindado. Apesar disso, seu corpo não seguia o padrão clássico de tanque vivo dos anquilosaurídeos tardios. Ele representava uma forma mais primitiva, experimental, de armadura corporal. As estimativas sugerem um animal de aproximadamente entre 4 a 5 metros de comprimento. O peso provavelmente variava entre 700 até 1000 quilos, semelhante a um rinoceronte moderno. Ou seja, ele era robusto, mas não excessivamente pesado. Bom, de acordo com suas características corporais gerais e únicas, a cabeça provavelmente era baixa e curta, adaptada para pastejo. O seu corpo era largo, com espinhos ósseos rígidos emergindo lateralmente na pele, não apenas sobre placas. As suas patas eram curtas, porém grossas e estáveis, e a cauda, ao que tudo indica, ainda não possuía a clava óssea típica dos anquilosaurídeos, mas sim uma rede de espinhos que serviam para a defesa. Spicomelos ocupa uma posição basal dentro do grupo dos chamados anquilossauros, que são aqueles dinossauros famosos pelo seu corpo cheio de proteção. No entanto, por conta do seu período que ele viveu, ele está mais próximo das formas primitivas do que as dos próprios anquilosaurídeos do Cretáceo. E isso o torna crucial para entender a origem da armadura extrema desse grupo tão famoso. Como herbívoro, alimentava-se principalmente de plantas baixas. Provavelmente consumia mais samambaias, cicadófitas e coníferas jovens. Ele conseguia isso graças ao seu bico córneo, que lhe permitia cortar a vegetação dura próxima do solo. O comportamento exato ainda é desconhecido. No entanto, pelo tamanho e armadura, é provável que fosse bem territorial e relativamente solitário.
Interações agressivas entre indivíduos podem ter ocorrido, especialmente envolvendo os espinhos laterais. No Jurássico Médio africano, os seus possíveis e principais predadores eram grandes terópodes como os megalosaurídeos. Em relação a competidores, ele raramente tinha, mas quando tinha, competia com outros herbívoros de médio porte por alimento. E sua armadura, cheia de espinhos altos e cortantes, sugere justamente forte pressão predatória. Não há evidências diretas de dimorfismo sexual. É possível que diferenças sutis nos espinhos fossem usadas para exibição. A cópula, ou seja, o sexo, provavelmente seguia padrões comuns de dinossauros quadrúpedes grandes, com muito cuidado para evitar ferimentos. Agora, ninhos e cuidado parental permanecem totalmente desconhecidos. Sobre sua extinção, o Spicomelos não foi extinto por asteroide. Como ele viveu durante o período Jurássico Médio, ele desapareceu milhões de anos antes mesmo do asteroide que matou os dinossauros, provavelmente devido a mudanças ambientais, climáticas e ecológicas, já que novos herbívoros que iriam surgindo eram mais eficientes e tomavam toda a comida que o Spicomelos geralmente comia, e assim linhagens mais derivadas de anquilossauros ocuparam seu espaço. Da manga.
que faz o Pterodáustro diferente de tudo que a gente já viu? Em vez de dentes afiados de predador ou um bico simples, sua mandíbula inferior era cheia de quase 1000 dentículos finos, como cerdas. Imagine uma escova de dentes gigante, mas não para escovar, e sim para filtrar a água. Ele abria a boca na água e a fechava só quando capturava comida microscópica presa nessa rede de dentes. Essas cerdas não eram simples projeções, eram dentes de verdade, com direito a esmalte, dentina e polpa, mas tão finos que eram quase flexíveis. Se você já viu um flamingo virando o bico ao contrário na água, agora imagine um pterossauro fazendo a mesma coisa há mais de 100 milhões de anos. Isso mesmo, o pterodáustro vivia em águas rasas e usava suas peneiras dentais para filtrar principalmente plâncton, algas e pequenos crustáceos, tipo camarõezinhos pré-históricos. E aqui vai um fato sensacional. Pesquisadores encontraram pedrinhas no estômago fossilizado desses pterossauros, chamada de gizzard stones, que são usadas por animais para moer comida dura no estômago, como se ele tivesse um moedor interno para triturar a comida que ele filtrava. Agora tente imaginar isso, o pterodáustro parado na água, com o seu pescoço longo e curvado e cabeça inclinada. Ele mergulha o bico, abre e fecha, filtrando água como se fosse uma máquina viva. 1000 dentes criando uma barreira. A água sai e os alimentos minúsculos ficam presos. Isso não é só estranho, é um tipo de nicho ecológico que nenhum outro pterossauro explorou tão intensamente. A maioria dos pterossauros que você vê em filmes, tipo o Pteranodon, caçavam peixes ou insetos. Mas e o Pterodáustro? Ele era um especialista em filtrar água, algo que, na natureza, hoje só vemos em flamingos, algumas baleias e em certos tipos de pato. Esse comportamento é chamado de alimentação por filtração, uma estratégia evolutiva que aparece em ambientes muito específicos e raramente em répteis voadores. Alguns cientistas, como o famoso Robert Bakker, já sugeriram que, por comer tanto crustáceo pequeno, o pterodáustro poderia ter tonalidade rosada, como os flamingos de hoje em dia. Isso ficou famoso em livros e ilustrações, mas é um pouco especulativo, porque apenas aves conseguem depositar pigmentos na plumagem como vemos nos flamingos. Ainda assim, a ideia de um pterossauro cor-de-rosa virou parte da cultura popular e apimenta a imaginação de qualquer fã de criaturas pré-históricas. O pterodáustro tinha um tronco alongado e pés largos, o que sugere que ele não era só voador, ele também era capaz de nadar muito bem e caminhar dentro d'água. Mas aqui está o plot twist. Com um corpo pesado, pernas curtas e pescoço longo, ele provavelmente tinha dificuldade para decolar. Aliás, ele era o único dentre todos os pterossauros que tinha essa falha. Isso significa que, diferente dos pterossauros que alçavam um voo com facilidade, o pterodáustro provavelmente precisava de um espaço de corrida, como os patos e sims modernos, antes de sair voando. E tem mais. Os fósseis mostram que os jovens cresciam super rápido nos primeiros 2 anos de vida, alcançando metade do tamanho dos adultos. Depois disso, ele ainda continuava crescendo por mais de 4 ou 5 anos, um processo bastante longo para um réptil. E fósseis de ovos alongados foram encontrados também, mostrando como era o início da vida desse animal incrível. Então, na próxima vez que você vê uma foto de flamingo, lembre-se, há 100 milhões de anos atrás, na América do Sul, um pterossauro chamado Pterodáustro estava lá, filtrando água com sua boca cheia de dentes como uma escova viva. Ele não só reinventou a alimentação dentre os répteis voadores,
Ele quebrou todas as regras do que nós pensávamos sobre como os pterossauros podiam ser. Joansaurus Guilherme Rick Show 95. O que faz um dinossauro se tornar gênero duvidoso? Não sei. Eu tô lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Maiara Aparecida Gay. Parabéns pelo trabalho. Não, por favor, não me fale em trabalho. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Roger Castor Ocean. Pode ir pá, cachorro. Cachorro? Peraí, gente. Pode esse cachorro? Ele é um cachorro muito legal, porém muito bravo com quem entra aqui em casa. Se pensar, ele é bravo até com o dono, então é. WTO Knox, muito foda. Olha, você vai me desculpar, mas eu eu sou filho de boa família, não falo palavrão, não. Carla Chagas 739, eu gosto dele. Eu gostei deles. Eu gostei primeiro, antes mesmo de conhecer. Eu gostei deles e vi eles e gostei logo de saída. Você odiou comparado o quanto eu gostei deles. Cala a boca, tu é muito chato. O jogador F3T. Sucesso, mano, que continue sendo sucesso na sua carreira. Eu acabei de falar que eu não gosto de trabalho. Joseph CLT57. Minha honesta reação. Impossível. The prophecy is true. Rebimboca da parafuseta. Ah não. Um automóvel alto, pescaria com vara na prova. Nada ou fazer a coisa... Que? Alessandro Gamer BR 7015. O canal vai acabar por quê? Eu não sei, eu vou perguntar pro Felipe, do Felipe Sauro. Ô Felipe, por que o canal vai acabar? Flu doido comentou, bonitão. Ai gente, para, senão eu fico meio envergonhado. Thiago Costa. Amigo, o vídeo foi ótimo, só precisa melhorar o áudio da narração, crítica construtiva, mas ficou top, abraço. Ok, né? Material do Ichthyotitan, vem da costa de Somerset, Reino Unido. Fragmentos mandibulares gigantes foram inicialmente reportados em 2018 e atribuídos provisoriamente a uma outra espécie denominada Shonisauro. O material inclui porções extensas do surangular e elementos mandibulares com microestrutura preservada. A histologia revela tecido ósseo fibrolamelar altamente vascularizado, típico de crescimento acelerado. No entanto, em reavaliações morfológicas, demonstraram diferenças consistentes na morfologia surangular. A combinação dessas características sustentou a proposta de um novo gênero. Tá, eu sei que provavelmente agora você não entendeu nada, então eu vou só explicar direitinho aqui. Para quem não entendeu, o osso surangular, no qual foi o fóssil que encontramos do Ichthyotitan, na verdade é um osso que compõe a parte da mandíbula de qualquer animal, exceto os mamíferos, e é mais próximo do encaixe entre a mandíbula superior e a mandíbula inferior. Aí no caso foi encontrado essa parte do crânio desse novo réptil marinho, o Ichthyotitan, e segundo a histologia, ou seja, a parte da ciência que estuda a estrutura microscópica, composição e função dos tecidos biológicos, nesses fósseis encontrou um tecido ósseo fibrolamelar altamente vascularizado, que basicamente é um tipo de tecido ósseo caracterizado por uma formação extremamente rápida, sendo comum em esqueleto de animais com crescimento rápido. Basicamente, no início, acreditava-se que esses ossos pertenciam a uma outra espécie de réptil marinho. Só que em 2024, utilizando a anatomia comparada, ou seja, analisando os fósseis comparando com de outros pré-existentes, viram que esse fóssil em específico era de uma nova espécie e não de um Shonisauro. Daí então descreveram essa espécie e nomearam como Ichthyotitan. Agora voltando para a explicação. Ichthyotitan combina a palavra ichthys, do grego, que significa peixe, e titã, que significa literalmente gigante. Já seu epíteto específico, ou seja, o segundo nome que coloca um gênero dentro de uma espécie chamado Severnensis, referencia o estuário de Severn, área geográfica onde o fóssil foi encontrado. Bom, no geral, o Ichthyotitan era um Ichthyosaurus chastasaurídeo altamente especializado, com morfologia hidrodinâmica extrema, ou seja, um corpo fusiforme, nadadeiras anteriores alongadas e rígidas, cintura escapular robusta e provável cauda hipocerca
Tá, essa parte você provavelmente também não entendeu. Pra quem não sabe, cauda hiposserca é uma nomenclatura usada para um tipo específico de cauda em animais marinhos. E a característica que torna uma cauda de um animal marinho hiposserca é que a cauda é repartida verticalmente como se fosse a cauda de um tubarão, só que a parte de cima é menor do que a parte de baixo. É por isso que essa cauda é uma cauda considerada hiposserca, que é justamente o tipo de cauda do Ichthyocheetah. A mandíbula gigantesca sugere um crânio proporcionalmente longo. A ausência de uma dentição realmente funcional indica convergência evolutiva com Ichthyosaurus tardio e sendo muito parecido com a situação dos Listicetos, ou seja, das baleias sem dentes. Claramente era um animal de mar aberto, não associado a ambientes costeiros rasos restritos. Ele viveu durante o final do período Triássico, mais precisamente na época geológica conhecida como Haitiano, entre 205 até 201 milhões de anos atrás. O clima global era quente, com níveis elevados de CO2. A paleogeografia da Pangeia antigamente favorecia extensas plataformas marinhas com circulação relativamente restrita, possivelmente sujeitas a episódios de anoxia, ou seja, a falta de oxigênio. Estimativas conservadoras de tamanho indicam um animal de aproximadamente 20 até 25 metros de comprimento. Porém, o indivíduo fóssil que encontramos de Ichthyocheetah revela um animal que recém chegou na maturidade sexual, mas que poderia crescer ainda mais. Por isso, modelagens comparativas com outros ichthyossauros sugerem possibilidade de ultrapassar os 30 metros de comprimento, sendo que sua massa corporal foi estimada e variava entre 40 a 70 toneladas, dependendo da densidade corporal assumida. Isso coloca não só como o maior réptil marinho da história, como também um dos maiores animais de todos os tempos, tanto os atuais quanto os antigos. E bom, antes que comece a me xingar falando que ele não era maior, olha essa imagem. Bom, parece que não tem muita coisa de diferença, mas o Ichthyocheetah era maior do que o Shonisauro e o Shastasauro. Bom, segundo a cladística, ele era um réptil, ou seja, parte do grupo Reptilia, Diapsida, Ichthyopterygia, Ichthyosaura, Shastasauridae. Isso quer dizer que análises filogenéticas desse animal posicionam próximo ao Shonisauro e outros Shastasaurides tardios, e aliás ele representa um dos últimos experimentos de gigantismo extremo antes do colapso do final do Triássico. Como eu falei no início, por conta de sua estrutura molecular, ele era um animal que indicava um crescimento rápido, associado a metabolismo elevado. Estudos isotópicos em Ichthyosaurus sugerem uma endotermia regional, ou mesotermia comparável a atuns modernos, favorecendo estabilidade térmica em mar aberto. Inclusive é provável que o Ichthyocheetah era capaz de um mergulho profundo e alta eficiência aeróbica. Por conta de sua dentição reduzida, sugere-se que sua alimentação era por sucção ou por captura de presas de corpo mole. Suas principais presas incluíam amonoides, coelóides primitivos e peixes pequenos. Não há evidências diretas e indiretas de predação ativa sobre grandes vertebrados, ou seja, o Ichthyocheetah não caçava animais grandes, só presas pequenas. Agora, como que esse animal ficou tão gigante? Seguindo o contexto ecológico do gigantismo, o período Noriano até o Haitiano exibiu um aumento na produtividade marinha após a estabilização depois do Permiano. A ausência de grandes predadores marinhos concorrentes pode ter favorecido o gigantismo. Agora, como que esse animal gigante e bem sucedido foi extinto? Ele foi extinto no evento Triássico-Jurássico, há aproximadamente 201 milhões de anos atrás, por conta da chamada Província Magmática do Atlântico Central, ou ACAMP, que liberou enormes volumes de gás carbono e enxofre. Consequências? Acidificação oceânica, aquecimento abrupto no clima e anoxia marinha. Aí animais como o Ichthyocheetah podem ter sido particularmente vulneráveis a esta instabilidade ecológica. Após esse evento, os únicos que sobraram foram os ichthyossauros menores, que começaram sua linhagem no período Jurássico.
E aí galera, fala, tudo beleza com vocês? Sem demora, no vídeo de hoje vamos falar sobre os 10 dinossauros com as mordidas mais fortes de todos os tempos. Só lembrando que eu estou trazendo os dos terópodes, porque os dos outros não temos tantas informações. Então sem mais delongas, bora começar. Em 10º lugar temos o Coelophysi, ou como é conhecido nos Estados Unidos, Coelophysis baori, que para quem não sabe foi um dos primeiros terópodes a existir no mundo. Ele no caso foi uma espécie de dinossauro terópode de uma família própria chamada Coelophysidae ou Coelophysidae, que viveu durante o final do período Triássico, entre 215 até 200 milhões de anos atrás. E no caso ele era um dinossauro bem pequeno para os padrões dos dinossauros atuais, entre 2 até 3 metros no máximo de comprimento, 1 metro de altura e possivelmente 50 quilos. Em Newton, sua força de mordida é entre 300 até 500 newtons. Já em PSI é entre 70 até 110, que é uma mordida comparável ao do gato doméstico, já que ele não era um dinossauro tão forte assim, ele confiava mais na velocidade, agilidade e precisão cirúrgica. Em 9º lugar, o Dilophosauro, o famoso dinossauro de Jurassic Park, que era bem diferente da versão do filme. O Dilophosauro foi um dinossauro terópode de médio porte que viveu no início do período Jurássico, há aproximadamente 190 milhões de anos atrás. E seus fósseis são conhecidos da América do Norte, mas precisamente nos Estados Unidos. Comparado com o Coelophysi da posição anterior, ele já era um dinossauro de respeito, já que alcançava até 7 metros de comprimento, além de, é claro, ter tido 2 metros de altura e 500 quilos de massa corporal, bem diferente da versão de Jurassic Park. A característica mais marcante desse dinossauro eram suas 2 cristas que ficavam em cima de sua cabeça, daí o nome de Dilophosauro, que quer dizer réptil de 2 cristas. Apesar de não ter tido veneno nem gola no pescoço, sua força de mordida está no 9º lugar, já que em newtons ficava entre 1500 até 3000, já em PSI fica entre 300 até 600 PSI, comparável com um cão médio. Em 8º lugar, Allosauro. Sim, o famosíssimo Allosauro, predador do período Jurássico, há mais ou menos 150 milhões de anos atrás. Também conhecido popularmente como o Leão do Jurássico. Ele foi uma espécie de terópode que viveu durante, como eu falei, o final do período Jurássico, há mais ou menos 150 milhões de anos atrás, e seus fósseis mais importantes foram encontrados no oeste dos Estados Unidos, embora possa ter existido fósseis também em Portugal. Ele já era um terópode grande, medindo no máximo 9 metros de comprimento, com alguns indivíduos chegando mais de 10, e pesava entre 1 a 2 toneladas. Apesar disso, era um dinossauro relativamente ágil e bem perigoso. Ele está em 8º lugar porque no ranking de mordidas, em newtons ele chegava entre 3.500 até 800 newtons, já em PSI ficava entre 800 a 1.800 PSI. Apesar de parecer muito, sua mordida era comparada ou até menor, ou seja, mais fraca do que a de um leão, que chega em 4.000 newtons. Em 7º lugar, Ceratossauro, um dos rivais mais perigosos do Allosauro, que viveu tanto no mesmo período quanto no mesmo lugar. Sua força de mordida, para não enrolar muito, era maior do que o Allosauro, chegando em newtons de 5.000 a 9.000 newtons. Já em PSI, ficava entre 1.100 até 2.000 PSI, com uma mordida comparável ao de um tigre, que chegava entre 5.000 até 7.000 newtons. Em 6º lugar, Espinossauro. O espinossauro foi o maior dinossauro carnívoro que já existiu no planeta. Ele foi uma espécie de terópode que viveu durante o meio do período Cretáceo, há mais ou menos 90 milhões de anos atrás, onde é hoje o norte da África, mais precisamente entre Marrocos, Níger e Egito. Caso eu estou citando a espécie tipo, a Espinossauro aegyptiacus, já que recentemente foi descoberta uma nova espécie de espinossauro chamada Spinosauros mirabilis, mas essa não é o caso, vou citar a mais conhecida, que é a Aegyptiacus. Ele era um dinossauro grande, sendo que os maiores poderiam chegar a 15 metros de comprimento, 5 metros de altura se contarmos a altura da vela até o chão, e pesava entre 7 a 8 toneladas. Simplesmente maior do que o T-Rex ou o Giganotossauro em questão de tamanho. Porém, pelo incrível que pareça, ele tinha um estilo de vida bem diferente da maioria dos terópodes, já que ele era semi-aquático e se alimentava basicamente de peixes.
Porém, isso não tira o fato de sua mordida ser bem poderosa, já que ela era perfeita justamente para presas escorregadias. Em newtons, a sua força de mordida chegava entre 10.000 até 12.000 newtons. Já em PSI, chegava entre 2.200 até 2.700 PSI, uma força de mordida comparável ao de um grande crocodilo de água salgada, porém em biomecânica diferente. Em quinto lugar, Gorgosauro. O Gorgosauro foi um gênero de dinossauro terópode mais aparentado aos tiranossaurídeos que viveu durante o período Cretáceo, entre 76 a 75 milhões de anos atrás, e seus fósseis são conhecidos principalmente em Alberta, no Canadá, e em Montana, nos Estados Unidos. Apesar de ser parente do Tiranossauro Rex, ele era de uma espécie menor, já que os adultos poderiam medir entre 8 a 9 metros de comprimento e de 1 até 3 toneladas no máximo. Ele era um dinossauro mais voltado para velocidade e agilidade. Porém, isso não quer dizer que ele era fraco em questão de mordida. Em PSI ficava entre 3.000 até 3.400 PSI. Em quarto lugar, Daspletossauro. O Daspletossauro foi outra espécie de dinossauro terópode carnívoro parente dos tiranossauros que viveu durante o final do período Cretáceo também, assim como o Gorgosauro, entre 78 até 74 milhões de anos atrás. E seus fósseis foram encontrados também tanto em Alberta, no Canadá, como em Montana, nos Estados Unidos. Ele era ligeiramente maior do que o Gorgosauro na posição anterior, não ultrapassando os 10 metros de comprimento. Porém, em questão de mordida, ele era ligeiramente mais forte, já que em newtons ele mordia entre 15.000 até 17.000 newtons. Já em PSI ele ficava entre 3.400 até 3.900 PSI, uma força de mordida comparável ao do crocodilo de água salgada, que atinge 16.000 newtons. E agora sim chegamos ao pódio desses titãs, porque em terceiro lugar fica o Carcharodontossauro. O Carcharodontossauro foi um grande dinossauro terópode carnívoro de família própria chamada Carcharodontosauridae, que viveu durante o meio do período Cretáceo, também há 90 milhões de anos atrás, onde é hoje o norte da África. Aliás, ele conviveu junto com o espinossauro, porém de um nicho ecológico diferente. Seu nome significa dentes de tubarão, justamente por seus dentes serem compridos e bem serrilhados nos lados, semelhantes ao de um grande tubarão branco, o que além de lhe proporcionar uma mordida forte, lhes permitia deixar hemorragias violentas nas suas presas. Sua força de mordida em newtons chegava entre 18.000 até 30.000 newtons, já em PSI ficava entre 4.000 até 6.700 PSI, uma força comparável de 2 crocodilos de água salgada. Em segundo lugar fica tanto o Gigantossauro como o Titanotitan, já que em questão de tamanho e estratégia de mordida os dois são parecidos, por isso os dois juntos ficam no segundo lugar. A força de mordida dos dois em newtons fica entre 25.000 até 35.000 newtons, já em PSI fica entre 5.600 a 7.800 PSI. Antes de iniciar o primeiro lugar, eu tenho que fazer algumas menções honrosas. No caso, dinossauros com força de mordida excelentes que eu não citei nessa lista. Primeiro vamos falar sobre o Utahraptor, ou em português Utahraptor, que no caso foi uma espécie de dinossauro terópode dromeossaurídeo que viveu durante o começo do período Cretáceo, onde é hoje os Estados Unidos. E no caso ele foi a maior espécie de raptor verdadeiro que se tem conhecimento, já que ele poderia alcançar entre 7 a 8 metros de comprimento, 2 metros de altura, e sobre seu peso tem uma questão curiosa. Alguns paleontólogos dizem que ele não passava os 200 quilos, enquanto outros dizem que ele tinha 500 quilos, e outros ainda afirmam que ele poderia ultrapassar 1 tonelada. Mas nesse vídeo vamos supor que ele alcançava até 500 quilos. Apesar de não confiar demais na sua mordida e sim em suas garras retráteis de até 25 centímetros, sua mordida é até modesta, já que em newtons ela poderia alcançar até 4.200 newtons, já em PSI poderia passar entre 1.500 a 2.500 PSI. Outro dinossauro igualmente forte em mordida que eu não citei
foi o Acrocantossauro. O Acrocantossauro foi um grande dinossauro terópode carnívoro que viveu durante o começo do período Cretáceo também, há mais ou menos 100 milhões de anos atrás. E foi um parente íntimo com o Carcharodontossauro, já que ele está incluído dentro dessa mesma família. Ele tem esse nome, lagarto das espinhas altas, que significa o nome dele, justamente por ele ter tido espinhos neurais bem alongados ao longo de suas costas, que talvez em vida, segundo os paleontólogos, era revestido de gordura, formando uma espécie de corcova no corpo do animal, e que servia justamente para armazenar energia. Ele foi um dos maiores terópodes a existir no mundo, já que poderia alcançar 11 metros de comprimento. Em questão de força de mordida, ele alcançava até 11.000 newtons, já em PSI ficava entre 5.000 a 6.000. E para fechar as menções honrosas, eu vou citar o Tarbossauro. E eu vou falar Tarbossauro para ficar mais fácil, porque segundo alguns estudos recentes, ele possivelmente foi uma subespécie de tiranossauro, chamada Tiranossauro batar. Mas para ficar mais fácil, eu vou chamá-lo de Tarbossauro. O Tarbossauro foi um enorme dinossauro terópode carnívoro, mais intimamente relacionado aos tiranossaurídeos, que viveu durante o final do período Cretáceo, há 70 milhões de anos atrás, onde é hoje a Mongólia, Rússia e China. Inclusive lá ele foi perfeitamente o equivalente mongol do Tiranossauro Rex, já que ele tinha uma força de mordida bem forte também, quase a nível tiranossáurico, já que em newtons a sua força de mordida é estimada até 42.000, já em PSI ficava nos 250.000. Bom, obviamente em primeiro lugar esse posto fica para o Tiranossauro Rex, um dos, se não, o dinossauro mais famoso do mundo. Ele foi uma espécie de dinossauro terópode de família própria chamada Tiranossaurídeo, que viveu durante o final do período Cretáceo, bem próximo da extinção dos dinossauros, entre 68 a 63 milhões de anos atrás, e seus fósseis foram descobertos em todo o oeste da América do Norte. Ele foi, em questão de volume, o maior dinossauro carnívoro, já que mesmo que os adultos médios alcançassem no máximo 11 metros, sendo que os maiores e bem saudáveis atingindo 12 metros, ele tinha entre 9 a 10 toneladas de massa corporal, maior do que qualquer outro dinossauro carnívoro, maior mesmo até que o Gigantossauro ou Espinossauro. Não é à toa que ele é conhecido como o maior predador terrestre que já existiu. E assim como seu peso, sua mordida era esmagadora, talvez a mais forte dentre todos os animais terrestres, já que em newtons ela ficava entre 35.000 até 57.000 newtons. Já em PSI, ficava entre 8.000 até 13.000 PSI, com uma força comparável entre 3 ou 4 crocodilos de água salgada, que se convertermos em quilos ou nesse caso toneladas, fica acima de 6, que o coloca como o dinossauro com a mordida mais forte dentre todos os outros. Bom, para começar, o Espinossauro mirabilis, sendo que seu nome vem das palavras espinossauro, que significa lagarto espinhoso, e mirabilis, que significa espantoso ou maravilhoso. Foi uma espécie de dinossauro terópode carnívoro da família dos espinossaurídeos que viveu durante o final do período Cretáceo, só que um pouco antes das espécies mais famosas, mais precisamente em 95 milhões de anos, sendo que seus fósseis foram descobertos no deserto do Saara, mais perto do Níger, na África. Só que, interessantemente, ele foi descoberto bem longe dos achados das ocorrências dos espinossauros aegyptiacos, a espécie tipo do gênero Espinossauro. Isso significa que o Espinossauro mirabilis viveu bem longe e tinha um nicho ecológico bem diferente do seu primo Aegyptiacus. Na verdade, o Espinossauro mirabilis já foi descoberto em novembro de 2019, mas naquela época as características corporais encontradas nos seus fósseis eram tão incomum que ninguém bateu o martelo para decidir que espécie era aquela. Só em fevereiro de 2026 essa espécie foi nomeada e descrita. No caso, o Espinossauro mirabilis foi descoberto no meio do deserto do Saara, mais precisamente na formação Farak, durante uma expedição do mais famoso paleontólogo sobre os espinossauros, o Paul Sereno, junto com sua equipe. Só que aí vem uma curiosidade. Antigamente achava-se que alguns dos ossos encontrados no Espinossauro mirabilis pertencia a um outro terópode carnívoro, o Carcharodontossauro. Só depois, entre 2015 e 2016, foi reclassificado como um espinossaurídeo, só que ainda erroneamente, porque acreditava-se que aqueles ossos pertenciam a uma espécie de gênero duvidoso, o Sigiomassasauro.
Só então, décadas depois, foi nomeado como uma espécie dentro do gênero Spinosauro, só que é uma espécie nova, chamada de Spinosaurus mirabilis. Bom, qual era o tamanho do Spinosaurus mirabilis? Ele não era tão grande quanto o Spinosaurus aegyptiacus, sendo que o exemplar encontrado era um subadulto, ou seja, ele era adulto, mas não crescido totalmente, sendo que ele foi medido com 8 metros de comprimento. Porém, é bem possível, de acordo com pesquisas, que seu tamanho total máximo era de 13 metros de comprimento. E, embora muito longe de ser maior que o seu primo Aegyptiacus, ele ainda assim é classificado como um dos maiores dinossauros carnívoros já encontrados pela ciência até o momento, tendo quase o mesmo tamanho de um Tiranossauro Rex médio e quase do mesmo tamanho que um Gigantossauro. E é claro, de acordo com suas características corporais analisadas pelos paleontólogos, ele era bem diferente do Espinossauro Aegyptiacus. Para começar, ele era menor, obviamente, tinha uma cauda proporcionalmente mais curta e tinha pernas um pouco mais longas do que o seu parente Aegyptiacus, o que dá a entender que o Espinossauro mirabilis era um pouco mais andarilho do que a outra espécie. Ele também tinha braços um pouco mais longos do que o Espinossauro Aegyptiacus. Só que a principal e mais marcante característica do Espinossauro mirabilis era seu crânio. Para começar, a ponta do focinho era um pouco mais quadrada, vamos dizer assim, diferente do Espinossauro Aegyptiacus. A maxila era um pouco mais achatada se vista lateralmente, parecendo que ela era mais rebaixada. E principalmente, que é a característica chave do Espinossauro mirabilis, ele tinha uma crista maior do que o Espinossauro Aegyptiacus, maior mesmo, um pouco mais longa, sendo na verdade uma extensão fundida dos ossos nasais e dos ossos pré-frontais, sendo que em vida essa parte da cabeça do Espinossauro mirabilis era muito vascularizada e revestida por uma bainha de queratina, que é o mesmo material que forma as unhas, os chifres e os bicos, sendo que os autores apelidaram essa característica de crista de cimitarra, que, para quem não sabe, cimitarra é uma espada usada no Oriente Médio durante as batalhas. Bom, e para que servia uma crista dessa? Provavelmente não servia para dar cabeçadas nem ajudava na caça, já que era uma parte frágil. E é bem possível que nessa parte, já que era bem vascularizada e revestida de uma cobertura queratinosa, é bem possível que essa parte era bem colorida, principalmente nos machos. E talvez essa parte servia tanto para indicar status, como dominância, saúde e entre outros, como também servia para diferenciar cada indivíduo. Isso quer dizer que provavelmente cada Espinossauro mirabilis tinha um formato de crista bem diferente um do outro. Agora, como eu tinha falado no início, o Espinossauro mirabilis foi descoberto bem longe da ocorrência do Espinossauro Aegyptiacus. Enquanto que o Espinossauro Aegyptiacus foi descoberto no que antigamente era um delta, ou seja, nos rios próximos do mar, o Espinossauro mirabilis foi descoberto bem dentro do continente, muito longe dos deltas. Isso significa que mesmo que eles viveram ao mesmo tempo e no mesmo continente, eles viviam em territórios diferentes e com nichos ecológicos bem distintos um do outro, justamente para não haver competição. Agora, com a descoberta do Espinossauro mirabilis, veio uma pergunta que se reacende desde muito tempo. Afinal, o gênero inteiro, o espinossauro, era um caçador ativo subaquático ou era como uma garça? Não é à toa que atualmente os autores das pesquisas do Espinossauro mirabilis o chamam de garça do inferno, justamente pela forma assustadora e gigantesca e de estilo de vida parecido. Antigamente, mais ou menos em 2014, de acordo com as descobertas de Ibrahim, foi proposto que o espinossauro foi um dinossauro mais voltado para o semiaquático. E inclusive em 2020, alguns anos depois, quando descobriram a cauda completa de um Espinossauro Aegyptiacus, supôs-se que o espinossauro era um caçador subaquático, caçando ativamente suas presas debaixo d'água. Porém, pesquisas subsequentes realizadas pela equipe do Paul Sereno, depois de reavaliar os estudos da hidrodinâmica do espinossauro, sugeriram uma outra teoria, que inclusive atualmente é a mais aceita. O espinossauro não era um bom nadador. Na verdade, é bem possível que o centro de massa do espinossauro não o ajudava muito debaixo d'água. Além de que, infelizmente, o corpo do espinossauro boiava demais e não dava estabilidade na hora da natação.
Fora que a cauda do espinossauro era rígida demais para servir de propulsor, como visto nos cordilhanos, e sua vela nas costas causaria muito arrasto. Então, a teoria mais aceita é de que o espinossauro na verdade andava em águas rasas, caminhando mesmo dentro das águas, e fisgando os peixes, parte de sua dieta, dando golpes certeiros usando suas mandíbulas na água, semelhantemente como as garças fazem atualmente.